Muito bem, web espectador, bem-vindo a mais um programa Bastidores. Neste programa Bastidores, você está vendo aqui do meu lado, eu estou com uma personalidade da política daqui de Itajubá, vou dizer assim, mas daqui a pouquinho ele vai contar para nós por que ele decidiu realmente entrar para a política. Você perdeu comigo o outro Bastidores que eu fiz lá no gabinete, pode assistir esse aqui agora comigo na íntegra e ele vai contar para mim um pouquinho de vida. Vamos falar um pouco de política atual, vamos falar dos planos dele para Itajubá, dos projetos que ele está levando lá para a Câmara Municipal. Daqui a pouquinho, depois do flash comercial, não sai daí. Bem-vindo, web espectador da TV Itajubá, esse é o flash comercial que você acompanha aqui comigo e hoje eu vou falar da Eletel Rede de Franquias. Vem com a gente aqui para conhecer. A Eletel Rede de Franquias trabalha com internet móvel, parabólica digital e vem para cá para você conhecer mais produtos aqui comigo. A Eletel Rede de Franquias leva para a sua casa a melhor imagem com os melhores aparelhos. Olha aqui, você encontra aqui na Eletel os melhores aparelhos para levar a melhor imagem para sua casa. A imagem HD e também internet móvel é aqui na Eletel, a Rede de Franquias. Olha aqui para você ver, na sua casa você pode ter esta imagem, a imagem HD aí na sua televisão, na sua sala, para o seu melhor conforto. A Eletel Rede de Franquias leva para a sua casa a melhor imagem aqui com a antena da Oi TV e também com o aparelho da Oi TV, naquela televisãozinha que você já tinha deixado do lado aí por causa da LCD. Pega também, viu, a melhor imagem na TV que você já nem usava mais aí na sua casa. Pode contratar aqui o serviço então da Rede de Franquia, da Eletel, aqui também o serviço da Oi TV. Eletel Rede de Franquia, então a gente mostrando para você aqui no flash comercial, você encontra aqui na Avenida São Vicente de Paulo, no número 1383, no bairro Medicina. O telefone é 3621-4600. Eletel Rede de Franquia, sua melhor imagem. Muito bem, web espectador, voltamos aqui no programa Bastidores e como eu anunciei antes do flash comercial, eu estou com o Tenente Melo. Tudo bom, Tenente? Tudo bom. Um grande abraço a todos os espectadores da TV Itajubá. Um grande prazer estar aqui, agradeço o convite, a oportunidade de conversar mais uma vez. É sempre bom a gente trocar ideias, é sempre bom levar as informações para a nossa população, afinal, como pessoa pública, a gente tem essa obrigação funcional de sempre trabalhar de maneira transparente e a gente faz isso com o maior prazer. Ô Melo, na política você está completando como vereador mais de 100 dias de mandato, né? Isso, eu completei na semana passada 100 dias como vereador, Nós assumimos dia 15 de fevereiro desse ano. Mandar aqui um abraço para o Sargento Pereira, Sim. que era o vereador que se afastou para assumir um cargo de secretário municipal na prefeitura, a convite do prefeito Rodrigo Rieira, e eu como suplente assumi a vaga dele. Estamos lá 100 dias tentando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Para quem não conhece o Tenente Melo ainda, para quem é de Itajubá e região aqui e já ouviu falar no Facebook ou então as redes sociais aí já mostrou alguma publicação do Tenente Melo, quem é o Tenente Melo, da onde que veio e por que chegou em Itajubá? Eu já fiz esse programa, já perguntei, para minha curiosidade, eu já sanei, né? Mas o web espectador precisa saber para poder se informar mais da sua pessoa. Com o maior prazer. Eu nasci no interior do Ceará, numa cidadezinha no interior do Ceará, uma cidade que eu tenho muito orgulho de lá. Minha mãe mora lá até hoje, minhas irmãs moram lá até hoje. Eu saí do Ceará ainda aos 18 anos para estudar no Rio de Janeiro. Fiz faculdade na Escola do Exército, no Rio, e quando formei nessa escola, o Exército me transferiu para Itajubá. Isso foi no ano de 2002. Então eu vim para Itajubá como engenheiro recém-formado, trabalhar na Imbel, como engenheiro do Exército, e lá eu fiquei na Imbel por 5 anos trabalhando como engenheiro. Depois desse período, eu me afastei um pouco de Itajubá quando eu recebi um convite da Embraer, para trabalhar na Embraer, então eu mudei para São Paulo. Foi quando eu pedi demissão do serviço ativo do Exército. Hoje eu sou oficial da reserva, não remunerada do Exército. O termo que a gente usa é oficial R2. Então eu sou tenente R2 do Exército. Significa da reserva não remunerada. Aí fiquei um tempo em São Paulo, trabalhei para a Embraer e voltei para cá pela segunda vez a Itajubá em 2011. Para quem conhece carreira militar vai saber do que você está falando, mas para quem está assistindo com a gente agora não sabe. Mas o R2, por exemplo, em caso de guerra, ele é chamado, não vai, ou ele já é o cara que passou por lá, fez o seu papel e agora está só brasileiro? Em casos extremos de necessidade de conflito externo, o R2 ele pode ser convocado sim. Há uma ordem de prioridades, né? O R2 ele é aproveitado porque ele teve todo o treinamento. Sim. Então já está digamos assim, no estágio mais avançado. Numa eventual necessidade,
o R2 ele pode ser convocado sim. A diferença, até é bom para esclarecer isso para o seu público, o que é o R2 e o que é o R1. Isso. O oficial da reserva R1 é o militar aposentado. Ele cumpriu o tempo dele no exército, aposentou, ou em alguma outra força armada, aposentou, então ele recebe a aposentadoria. Por isso fala reserva remunerada. É o militar R1. É o que recebe pelo serviço que prestou, Isso. é um aposentado. Isso. O R2 ele não recebe, né? No meu caso, eu não recebo nada pelo exército. Em 2008, quando eu recebi, finalzinho em 2007, quando eu recebi o convite da Embraer, então eu tive que tomar essa decisão. Ou continuava no exército, ou ia para a Embraer. Como era um sonho meu desde criança trabalhar fazendo avião, eu pedi demissão do serviço ativo. O militar não deixa de ser militar, ele simplesmente passa para a reserva e fui trabalhar na Embraer. Você deve estar decepcionado, então, com toda a situação que está acontecendo com a Embraer nesse momento, né? No momento Brasil, assim. Eu não diria decepcionado, é preocupante, digamos assim. Mas é uma empresa que é muito bonita, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. É uma empresa que eu acho que todo brasileiro tem orgulho de dizer nós temos a Embraer aqui. Então, por onde eu passei, né, Adilson, eu guardo boas lembranças e grandes aprendizados. Eu tenho um respeito tremendo pelo Exército. A Embel foi uma grande escola para mim. Foi onde eu fiz grandes amizades, logo que cheguei em Itajubá. Aprendi muito. Fiquei o tempo que me foi útil. Quando recebi o convite, fui em busca de algo melhor para mim. Aprendi também bastante na Embraer. Então, acho que toda a experiência é bem-vinda. E a Embraer é uma empresa que nos dá muito orgulho. Tem outros militares na sua família ou esse aí é um amor seu, assim? Não tenho nenhum militar na minha família e nenhum político. Nenhum político? Não, nenhum parente próximo político assim eu não tenho. Você contrariou todas as regras dessa família, então? Sim. Foi amado ou foi odiado? Teve essa divisão? Assim? Teve. Pelo meu pai eu fui amado muito, né? Ele sempre torceu para que os seus filhos ingressassem na Força Armada. Sou eu e duas irmãs. Né, mas só eu ingressei nas Forças Armadas, fiquei um tempo lá, ele tinha muito orgulho disso, de dizer que o filho dele estava no Exército. E a política também, meu pai, embora nunca tenha sido candidato a nada, nunca tenha sequer se filiado a nenhum partido, ele gostava muito, foi com ele que eu aprendi a gostar. Então desde criança eu acompanhava meu pai nas eleições, nas discussões políticas, nos debates, ele sempre apoiando alguém, torcendo e tal, então eu aprendi a gostar através dele. Só que meu pai sempre foi uma pessoa muito correta. E minha mãe sempre dizia que não deixava ele entrar na política por causa disso. Eu lembro das palavras da minha mãe quando ela dizia... Meu pai falava assim, eu acho que você é candidato. Ela falou, se você sair candidato, eu subo no palanque do adversário. Para não deixar você ganhar, porque vão mentir sobre você, vão dizer mentiras a seu respeito e eu vou sofrer muito com isso. Causa um certo medo, né, a política. Por que tem esse receio? Adilson, hoje mesmo, depois eu te mostro meu celular, hoje mesmo eu recebi um áudio da minha mãe, falando, meu filho, tudo que você fala é muito correto, fico feliz por isso, mas eu tenho muito medo de tudo isso. Eu acho que as pessoas, é natural, principalmente mãe, né, ter medo quando você vai para um embate, quando você enfrenta uma situação, se coloca à disposição para debater um assunto às vezes polêmico, normalmente é normal que isso cause uma preocupação, principalmente vindo da mãe. Mas eu acho que a gente não pode ter essa postura de acovardar-se. Sim. Se você tem esta vocação, se você tem esse perfil, que o faça. Eu não estou dizendo para todo mundo ser candidato, tem gente que não tem vocação para isso. Tem gente que tem vocação para ser jornalista. Então seja. Mas eu tenho medo de enfrentar uma câmera, tenho medo porque o meio jornalístico é complicado. Não tenha medo. Se você tem vocação para isso, vá em frente. Eu acho que cada pessoa nasceu com a sua vocação, tem que ir buscar isso. A minha vocação, felizmente ou infelizmente, foi da política. E isso é muito claro para mim. Eu acho que eu nunca falei isso em público, nunca falei isso para alguém assim, sendo gravado. Desde criança, eu tinha isso muito claro para mim. Eu ia perguntar isso agora. Com qual idade que você descobriu essa Desde vocação? criança, acompanhando meu pai nos comícios, nas eleições, eu sentia um grande prazer naquilo. Você foi aquele menino inspetor de classe, assim, que a professora se identificava e falava, Melo, eu vou sair, cuida pra mim aí. Era o chefe de sala, né, líder de sala, representante de classe, fui presidente do diretório acadêmico da universidade, do IME, lá no Rio, onde eu formei. Quando eu cheguei na Embel, fui diretor social do clube. Então, onde eu entrava, naturalmente, eu procurava dor de cabeça para mim. Isso aí a gente percebe. Isso aí quando a gente visita escolas, conversa com estudantes, a gente percebe já no perfil dos estudantes, né, dos jovens, aqueles que têm isso no sangue. Não adianta a pessoa tentar esconder. Só que eu negava para mim mesmo que eu tinha uma vocação política.
Eu achava que era simplesmente um perfil de liderança, que eu poderia utilizar isso no ambiente empresarial, talvez, e tudo. Eu negava para mim mesmo. Primeiro, em razão da falta de uma referência na família. Não tinha ninguém próximo que fosse um político profissional, né, de carreira, que buscava eleições. Eu não tinha uma referência. E segundo, que eu acho que é o que a maioria da população sente, o medo. Em razão do excesso de notícias negativas, de escândalos, de coisas ruins. A mídia escandaliza muito ou a mídia leva o fato para a pessoa ficar informada, mas amedronta também, como você está falando? Eu acho que a mídia, ela faz o papel dela na questão de informar. E a mídia, ela quer vender. E o que vende é notícia polêmica. Você dizer que o político tal, deputado tal, vereador tal, aprovou um projeto interessante, isso não vende matéria. Entendi. Então a imprensa, de forma geral, quer vender matéria. Não divulga isso. O que vende é notícia ruim, é notícia polêmica. É um negócio de torcer o pano mesmo, para ver se vai sangrar, aquela coisa, né? E aí fica uma observação que eu gostaria de compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. Toda vez que sai notícia ruim sobre política na imprensa, as pessoas de bem tendem naturalmente a se afastar da política, se recusar a participar disso. Isso não é bom. Entendi. Pelo contrário, isso é muito prejudicial. Isso atende aos interesses daqueles políticos mal intencionados. Porque quanto mais pessoas de bem se afastarem da política, mais fácil fica dos maus políticos trabalhar. Então não vai ter concorrência, né? Não vai ter ninguém de bem ali brigando pelo Seremos sempre minoria. As pessoas de bem serão sempre a minoria. E aí facilita os mal intencionados crescer, fortalecer, aprovar projetos de interesses deles. Então, por isso é importante a gente não desista. E eu acho que o meu trabalho hoje como vereador, minha principal função como vereador hoje, é convencer as pessoas, principalmente os mais jovens, de que nós não temos o direito de nos afastar da política. Viu? Você não tem o direito de se afastar da política. Com essa fala, para a gente abrir o segundo bloco, eu vou para um minuto de comercial e eu volto já já. Momentos especiais devem ser guardados por toda a vida. Ivair Filmagens, para você registrar os momentos inesquecíveis de sua vida. Casamentos, aniversários, formaturas, eventos esportivos e muitos outros. Trabalho de primeira qualidade, com edição em HD ou Blu-ray. Ivair Filmagens, é só ligar 988194008. WhatsApp 988194008 ou 988864749. Ivair Filmagens, registrando para sempre seus melhores momentos. Muito bem, web espectador, você que está acompanhando comigo aí o programa Bastidores, hoje com o Tenente Melo. Perdeu o primeiro bloco? Volta o vídeo aí, começa, porque é bastante interessante. O ingresso dele na política, ele já falou que foi criança, ele já falou que contrariou um pouco a mãe, porque a mãe ficou chateada com ele quando ele assumiu essa posição. Mas hoje está vereador em Itajubá, pela graça do povo que te elegeu, foi isso? Sim. Que votou, que dedicou a você. Foram 500 e tantos votos? Eu tive 589 votos, 588 mais o meu. Foi uma votação muito expressiva. Poucos candidatos que participaram da eleição de 2012 e 2016 cresceram a votação de uma eleição para outra, Adilson. Eu fui um desses pouquíssimos, se eu não me engano, só 2 cresceram a votação. Eu fui um desses. Não fui eleito, fiquei na suplência, né, mas entrei em razão da saída do vereador Sargento Pereira. Mas hoje na Câmara nós temos 4 vereadores que têm menos votos que eu. Quando você fala que entrou no lugar do vereador Sargento Pereira, ele chegou para você e falou assim, ó, eu tô indo lá para assumir a pasta e a minha tá aqui. Ele te passou os projetos para você continuar ou você entrou lá com outra visão? Não é assim que funciona, não. A partir do momento que o Sargento Pereira recebeu o convite do prefeito e aceitou, né, a vaga foi aberta, o cartório eleitoral é que me comunica. Entendi. Né, no caso até o Fernando Bissacô era o primeiro suplente, foi comunicado, ele permaneceu na secretaria e aí o cartório me comunicou novamente. É bom para o web espectador ficar sabendo como funciona essa troca de pasta. Isso, né? são trâmites. A pessoa não entra por acaso ali, ela é comunicada primeiro. Isso, pode recusar ou não? Você pode recusar. Você pode simplesmente se afastar, que foi o caso do Fernando Bissacô. Ele tomou posse, mas voltou para o cargo que já estava como secretário. Eu tomei posse e permaneci, porque a decisão minha foi permanecer, uma vez que foi isso que eu tentei por 2 vezes,
ser eleito vereador. Nós temos hoje na Câmara, como eu estava dizendo, mais 4 vereadores que têm menos votos que eu. Então é importante as pessoas entenderem, essa é a regra do jogo. Tem gente que teve menos votos que eu, mas por razão de coeficiente eleitoral, de coligação, entrou, foi eleito. Perfeito, é a regra do jogo. Isso a gente tem que entender e respeitar a regra. Se a gente não concorda com a regra, a gente entra lá, apresenta o projeto para tentar mudar a lei. Né? Enquanto não muda, temos que respeitá-la. Como em outros programas que existe aí na mídia, o pessoal acostumado já vê em outros programas. Atenção, rede de edição aí, ó. Coloca o fogo aqui atrás para mim. Tenente, ai meu Deus. Como que o senhor chegou lá e encontrou aquela casa? Eu encontrei uma casa que estava realizando seus trabalhos normalmente, até a tua pergunta anterior, os projetos que o Pereira tinha deixado em andamento ficaram com outros vereadores, a maioria deles com o vereador Fabrício, porque o vereador já estava acompanhando o trâmite, então era mais fácil que ele desse continuidade aos projetos que o Sargento Pereira tinha iniciado. Sim. Seria mais produtivo fazer isso do que deixar com o que estava chegando agora. Então eu entrei, fui conhecer, entender a lógica de funcionamento, nunca tinha sido vereador na vida, mas eu encontrei uma casa que com 17 pessoas, 17 vereadores, né, o que eu posso deixar aqui, a minha primeira impressão foi uma estrutura muito boa de se trabalhar. Aqui vai meu elogio público aos servidores da Câmara Municipal, pessoas realmente dedicadas, pessoas que estão ali para fazer o melhor que está ao alcance delas. Nós vereadores temos uma grande estrutura de trabalho que nos ajuda muito. Questão de comunicação, de mídias que são produzidas, a população tem acesso a isso. Você chega na Câmara, você é bem recebido. Então, isso aí me chamou muita atenção de maneira positiva. Em relação aos trabalhos da vereância, né, do plenário, ali, as decisões da Câmara, eu já assumi, deixando clara a minha posição em relação a 2 temas polêmicos. O primeiro deles, no meu discurso de posse, eu deixo claro isso, é a questão do número de vereadores, que há 5 anos foi mudado, de 10 para 17, e desde que houve essa mudança, a população vem deixando claro em todas as oportunidades que tem de que foi contra. Esta semana está correndo nas mídias aí, né, os vídeos, né, sua fala lá no YouTube sobre na Câmara Municipal, na sessão dessa semana. Isso, né? Porque na sessão dessa semana... E é um projeto, é uma fala que a gente ia deixar para o último bloco do programa, porque eu queria entrar na questão da política nacional agora. Mas bem. já que então, você tocou... A gente deixa, sem problema já nenhum. que você tocou e o fogo está aceso aqui, vamos lá. Como é que a Câmara aceitou esse projeto? Esse projeto é seu ou ele já estava ali na Câmara para vocês trabalharem nele? Ano passado, esse projeto já deu entrada na Câmara, com 6 assinaturas de 6 vereadores, porém foi reprovado em plenário. Esse ano, novamente, né, você pode dar entrada uma vez por ano num projeto. Quando reprova em plenário, dá uma raiva no relator do projeto ou não? Ou ele fica assim, meu Deus, o que eu fiz de errado que o cara não aceitou? Ou então que o pessoal não chegou na... Ô Adilson, eu acho que raiva não é a palavra. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão do colegiado. Né? Nós vivemos numa democracia. Sim. Nós apresentamos uma sugestão, essa sugestão é votada. Ninguém é obrigado a concordar com a nossa decisão, com o nosso ponto de vista. Ela é votada, discutida. Todos têm a oportunidade de defender, de argumentar e convencer. Então, foi votado, foi definido. Eu acho que devemos respeitar, sendo favorável ou não. Ô Mel, tem assim uma coisa que o pessoal às vezes vai assistir a sessão do plenário lá e quando a gente fala assim, quando ele fala assim, o projeto está em votação, menos de 2 segundos ele fala, foi aprovado. Como que acontece como que ele sabe que você foi a favor, assim? Vamos lá então. Com menos de 2 segundos ele fala, o projeto foi aprovado. E se eu estiver pensando ainda? O projeto primeiro ele entra em discussão, né? Quando é lido o projeto, evidentemente que os vereadores todos recebem a ordem do dia antes, então a gente já sabe quais são os projetos que vão ser colocados em discussão naquela noite, naquela sessão. Então, cabe ao vereador estudar o projeto antes, porque o projeto não é lido na hora. Só é lido o título, o número e o título. Ou seja, quando o presidente da Câmara ele lê projeto número tal que trata sobre tal assunto, está em discussão. Na verdade, todos os vereadores já sabiam que era aquele projeto. Já leram o projeto, já discutiram, já tiraram suas dúvidas. Essa foi uma pergunta minha para o web espectador que já foi em sessões lá da Câmara, ouviu acontecer isso que eu falei aqui e saiu de lá sem saber o que aconteceu. Assim, é normal. Até para dar uma dinâmica maior, quando tem muito projeto de votação, é para dar uma dinâmica maior aos trabalhos, o presidente adota essa prática. Então o projeto entra em discussão. Quando ele entra em discussão, o autor do projeto tem a prioridade no uso da palavra.
Então ele vai fazer uso da palavra, vai defender, argumentar por que eu quero isso, por que eu gostaria que os meus colegas votassem a favor desse projeto e tal. Se algum outro vereador discordar ou não, ou tiver alguma dúvida, pede a palavra também, faz uso da palavra e ali há discussão. Encerrada a discussão, o projeto entra em votação. E aí a palavra que o termo que o presidente usa é: aqueles que concordam permaneçam como estão. Então, se ninguém se movimentou, é porque concorda. Se você discorda do projeto, então você levanta. E aí é feita a contagem. Quando ele fala projeto em votação, quem concorda permaneça como está, se ninguém levantou, ele já fala projeto aprovado, automaticamente. Então por isso que é muito rápido. Por isso que é muito rápido. Alguns projetos que são, que alteram a lei orgânica do município, que são mais, como é que eu posso dizer, mais robustos, eles exigem que a votação seja nominal. Sim. Exemplo é esse projeto que muda o número de vereadores. Quando ele for entrar em votação, a votação terá que ser nominal, ou seja, o vereador será chamado e ele terá que declarar seu voto, se sim ou se não. Ele vai declarar lá na tribuna? Não, na mesa no próprio local ele liga, o secretário da mesa diretora chama o nome, vereador Tenente Melo. Aí o vereador Tenente Melo liga o microfone e fala sim ou não. Entendeu? Então alguns projetos exigem isso, é por lei. É como se fosse no Congresso Nacional também, que nós temos leis que exigem, por exemplo, 2/3 da votação, né, do total, ou não, a maioria simples já aprova. São leis de diferentes formatos e diferentes exigências. Quem nunca assistiu TV Câmara e TV Senado, pessoal, acontece isso mesmo. Isso é comum em todos os cenários. Porque o pessoal detesta tanta política nacional que na hora que passa na TV Câmara, o cara pula logo de canal. Ele não fica nem um minuto assistindo. Porque... Eu vou te dar um número aqui, Adilson, para os teus espectadores, que assusta. Quando você fala que as pessoas detestam tanto política. Na última eleição, 2016, olha o que eu vou falar. Na última eleição de 2016, aqui em Itajubá, 22 mil pessoas que tinham título de eleitor não votaram para vereador. Não votaram, aqui deixaram de votar. Isso. Itajubá tem, em números redondos, 70 mil eleitores. Dos 70 mil, 22 mil não votaram para vereador. Ou não foram no dia, ou foram, mas votaram branco ou nulo. Olha só. 22 mil pessoas num total de 70 mil. É muita gente. É muita gente. Só pra gente ter uma noção. Faz uma diferença muito grande. Só pra gente ter uma noção, todos os vereadores eleitos de Itajubá ano passado, dos 17 que foram eleitos, se a gente somar os votos de todos eles, dá 13 mil votos. Olha só, e foi 22 que faltou votar. Ou seja, as pessoas que não votaram em vereador nenhum, se todas elas tivessem se unido, elas seriam capazes de eleger uma Câmara totalmente diferente da que está lá hoje. Isso, eu falo isso para mostrar a importância do voto de cada um. E quando eu falo, não vou votar, ou eu chego lá, voto branco, voto nulo, eu não estou ajudando ninguém. Pelo contrário, eu estou ajudando a quem está mal intencionado. Porque o político mal intencionado, Adilson, ele vai reunir o grupinho dele e vai fazer todo mundo votar nele. E eles vão votar. Com certeza. Vai fazer. E aí as pessoas de bem, que são aquelas pessoas que estão com toda a razão, chateada, decepcionada, com raiva e até traumatizada com a política, as pessoas de bem que sentem essa dor é que não votam. Ou chega lá e vota branco, vota nulo. E aí isso diminui a chance de colocar uma pessoa de bem dentro do cenário político. Isso acontece em todos os cenários. Só mais um exemplo. Vamos puxar um pouquinho mais para trás. 2014, nós tivemos eleição também para governador, deputado, né, presidente. Em Itajubá, 23 mil pessoas não votaram para deputado estadual. Esse dado oficial do cartório eleitoral. Do Tribunal Regional Eleitoral. Pode ir lá no site, TRE-MG, que está lá os dados da eleição. 2014, só em Itajubá, dos 70 mil eleitores, 23 mil não votaram para deputado estadual. Ou não foram, ou votou branco, ou votou nulo. Teve deputado estadual que foi eleito com 25 mil votos. Olha aí. Ou seja, só as pessoas 23 mil já... Só os que faltaram, o que não votou, já seria suficiente praticamente para eleger um deputado estadual de Itajubá. Que faltou. Lembrando que nós temos 70 mil eleitores. Dá para eleger 2 deputados tranquilamente. Se todo mundo se unir, elege um bem votado, consegue até eleger 2 numa situação extrema. Mas eu estou destacando isso porque, repito, o meu trabalho há 100 dias como vereador é convencer as pessoas de bem, não nos deixem só. Que a política vale a pena. Tem gente boa na política sim, não estou falando que para confiar em mim não.
Se você não confia em mim, não tem problema. Não me conhece, não concorda com o meu ponto de vista, não tem problema. Procure alguém que você concorda, que você confia, que você conhece melhor. Senta, conversa com essa pessoa e vota nela. Mas vote em alguém. Nós vemos aí, normalmente, campanhas nas redes sociais. Essa eleição, vamos votar nulo. Porque tem uma mentira que as pessoas acreditam e espalham, que se mais da metade das pessoas votar nulo, a eleição é anulada. Não existe isso. Não existe. Fala bem claro aqui para o espectador para ficar informado. Então não adianta votar nulo. Quando você vota nulo, você está ajudando aquele político espertão, antigão, que sabe montar os esquemas dele, que leva a galerinha dele para votar. Porque eles vão. Para fazer coisa errada, eles vão. Aí as pessoas de bem ficam em casa chateadas, com raiva, com todos os motivos que tem. Vida quando é errado, né? Com todos os motivos que tem de ter raiva da política, mas nós não podemos, o maior erro que nós cometemos é não votar, não participar. É não escolher. Entendeu? Então vamos escolher sim, tem eleição esse ano, tem eleição daqui 2 anos. De 2 a 2 anos a gente tem essa obrigação cívica de escolher alguém. Repito, não estou falando para me escolher, não. Eu estou falando assim, escolha alguém da sua confiança e que te representa, que você confia, que você conhece e que você está alinhado com os pensamentos. Isso vai facilitar muito o trabalho das pessoas que estão bem intencionadas. Maravilha, esse aqui é o Tenente Melo, ele é vereador aqui na cidade de Itajubá. Você que está acompanhando de fora da Itajubá, está com saudade da cidade? Olha aí a fala de um dos nossos representantes da Câmara Municipal aqui. Mais um minuto de comercial, a gente volta com o último bloco desse programa que você agora está acompanhando e vai chamar mais alguém para assistir junto com você aí, já já. Você já conhece o Cresp? Venha fazer parte desta família e desfrutar de horas agradáveis. Para você, funcionário público municipal, e agora também estamos aceitando convidados, ampliando nosso quadro de sócios para oferecer muitas outras opções de lazer. No Cresp tem de tudo para suas horas de folga: piscina, quadras, salão de jogos, salão de festas, completo serviço de bar e um contato direto com a natureza. Faça parte do Cresp. Ligue agora, 3622-9291, 3622-9291 e também alugando espaço para eventos em geral. Cresp, faça parte deste clube, próximo ao batalhão, no bairro Varginha. Muito bem, voltamos, web espectador. Você perdeu aí o primeiro e o segundo bloco, volta o vídeo aqui porque tá muito interessante essa conversa aqui com o vereador Tenente Melo, ele que veio aqui falar de política, veio falar de vereança na cidade de Itajubá, e nós vamos entrar agora no Política Nacional para ver qual é a visão do vereador do que está acontecendo no nosso Brasil. Antes eu quero fazer uma pergunta para ele sobre o projeto que ele está falando aqui em Itajubá, do tamanho e da importância da redução dos vereadores, né? Por que reduzir os vereadores agora é importante para Itajubá? Adilson, na minha opinião, eu deixei isso claro na minha fala, em 2013, quando a Câmara votou o aumento de 10 para 17 vereadores, foi cometido um equívoco, foi cometido um erro pela Câmara. Por que eu digo que foi cometido um erro? Porque não era essa a vontade do povo. Se não é essa a vontade do povo, então está errada a decisão. Quando o Melo está lá na Câmara, ele não está para defender o ponto de vista dele. Ele está para defender o ponto de vista das 588 pessoas que votaram nele. Eu devo a elas satisfação. Eu as represento. Sim. Então o vereador tem que ter consciência disso. Quando a Câmara de Itajubá decidiu aumentar de 10 para 17 vereadores, ela não fez isso pensando nas pessoas que elegeram os vereadores. Então é um erro. Minha opinião é, devemos devolver a Itajubá aquilo que lhe foi tirado. Devemos devolver ao povo de Itajubá os 10 vereadores. Porque foi isso que eu ouvi quando eu fui pedir voto 2 anos atrás. De casa em casa, nas ruas, abordando as pessoas pedindo voto para a minha eleição para vereador em 2016. O que eu mais ouvi foi isso. A população querendo a volta dos 10 vereadores. Então, eu até falei isso lá na Câmara, na minha fala, na tribuna, que é o seguinte, nós não estamos aqui discutindo o que é o melhor. Talvez o melhor seja 13 vereadores, seja 15, seja até 17, não sei. Não estamos aqui para discutir o melhor. Nós estamos para discutir assim, vamos devolver aquilo que foi tirado. Depois, no futuro, na próxima legislatura, quem lá estiver, senta, define, faz audiência pública, faz o que quiser para apresentar argumentos que justifiquem a troca. Mas a forma como foi trocada, a forma como foi feita, na minha opinião, foi muito abrupta, as pessoas não foram ouvidas e nem respeitada a opinião. Toda enquete, toda pesquisa, toda entrevista que é feita mostra que a maioria esmagadora da população de Itajubá quer 10 vereadores. Então isso é motivo mais que suficiente, na minha opinião,
para que sejam 10 vereadores. Nós temos aqui na redação também, o pessoal já conseguiu aquele vídeo da sua fala lá no dia da votação, na última sessão da Câmara na segunda-feira, e com sua permissão a gente vai colocar aqui para os web espectadores acompanhar um pouco da sua fala lá em plenário. Obrigado. Vamos assistir? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, público presente. Eu quero iniciar minha fala hoje pedindo desculpas aos 588 eleitores que confiaram em meu nome. Há 5 anos essa casa cometeu um equívoco. Eu digo equívoco porque ela não ouviu as vozes das ruas. Nós não devemos ter vergonha de errar, todos nós podemos errar. Mas só os grandes homens e grandes mulheres são capazes de reconhecer o erro, recuar e corrigi-lo. Eu lamento que essa casa, algumas pessoas dessa casa estejam querendo transformar esse momento num leilão para quem dá mais ou quem dá menos. Não é hora de discutir o que é melhor. É hora de devolver a Itajubá aquilo que lhes foi tirado. Na minha opinião, na opinião das 588 pessoas que votaram em mim, nós devemos devolver a Itajubá os 10 vereadores. Depois, talvez no futuro, discutir. A audiência pública nós já tivemos, porque todos nós que aqui estamos, há 2 anos fomos nas ruas de casa em casa pedir votos. E eu tenho certeza que assim como eu, os meus colegas ouviram dos eleitores, devolvam os 10 vereadores. Essa é a melhor audiência pública que pode existir, com todo respeito às regras dessa casa, senhor presidente. Com todo respeito às regras dessa casa. A melhor audiência pública é a voz do povo na hora que a gente vai pedir voto. Ou mais, é o momento em que eles vão na urna e confiam em nós. Dos 4 vereadores que retornaram da antiga legislatura, 3 que votaram a favor dos 17 estão aqui, com votação muito menor do que tiveram no mandato anterior. Não há resposta melhor que essa. Não há audiência pública mais precisa do que essa. Eu estou nitidamente nervoso, nitidamente decepcionado. É democrático? É. Estamos todos dentro da lei. Mas eu peço encarecidamente aos meus colegas que entraram com a emenda que revejam essa decisão. Estamos há 5 anos discutindo isso. Nós só precisamos fazer uma coisa: devolver a Itajubá aquilo que lhe foi tirado. Talvez o melhor número seja 13, talvez o melhor número seja 15, não sei. Mas nós não podemos nos ater apenas aos dados técnicos. O presidente da Petrobras acabou de pedir demissão porque fez o que devia fazer segundo a sua lógica técnica. Salvou a empresa. Os indicadores econômicos da empresa são os melhores. Mas ele perdeu a sensibilidade das ruas. Ele esqueceu o preço que o povo iria pagar na bomba de combustível do posto em razão da sua política, por mais correta que ela fosse. Nós não podemos perder essa sensibilidade. Eu falo aqui me dirigindo aos 588 que em mim votaram. Alguns disseram que eu entrei pelas portas dos fundos dessa casa, que seja. Mas desde que aqui entrei, estou para defender e representar aqueles que votaram em mim. Não é nem minha opinião. A opinião do vereador não conta. Ele está aqui representando um público. Um grupo de pessoas que nele confiou. E essa minha fala vai para os meus colegas, para que repensem. Repito, não tenhamos vergonha de ter errado, todos nós erramos. Mas façamos deste momento um momento histórico para a gente poder devolver para Itajubá aquilo que tiramos. Tiremos, vamos nos despir de qualquer interesse, pessoal, ou orgulho, ou receio, ou medo. Vamos apenas devolver. E poder voltar para casa, olhar para os filhos, para as esposas, e dizer: fiz aquilo que devia ser feito. Se eu vou ser culpado, condenado um dia por isso, eu fiz aquilo que eu devia ter feito. É a nossa oportunidade. Deus nos permitiu. 13 aqui nem estavam na legislatura passada. Mas Deus permitiu que nós fôssemos os responsáveis por essa decisão. Não vamos mais adiá-la. Faz 5 anos. E todo ano vai ficar nisso. A população precisa de resposta. Tinha uma criança agora há pouco aqui, Luiz Gustavo, de 11 anos, não é isso? Por ela, pelas crianças. Que eles possam ter orgulho desses 17 vereadores. Que na próxima seja 10, que muitos de nós nem estaremos aqui, mas que ele possa ter orgulho desses 17 vereadores. É isso que peço aos meus colegas. Essas são minhas palavras de hoje. Muito obrigado. Boa noite.
Então você assistiu aí o vídeo lá do plenário, onde o vereador Tenente Melo defende a população de Itajubá, é isso, vereador? Defendo o ponto de vista e a opinião da população de Itajubá. Nós tínhamos pessoas presentes lá no plenário, no dia da votação. Isso é muito importante que as pessoas estejam lá, participem desse momento de decisão. Nós não podemos estar ausentes nesse momento. E a minha fala foi exatamente de pedir para que os meus colegas vereadores, né, que ainda não decidiram por essa mudança, nós já temos 7 que declararam publicamente que são a favor da mudança para 10 vereadores, mas nós precisamos de 12 votos. 12 votos. 2/3 da Câmara precisa votar a favor desse projeto para que ele seja aprovado. Então nós estamos trabalhando para isso, acreditamos que vamos conseguir sim essa vitória. É importante que a população esteja junta e cada um procure o seu vereador. Você votou para o vereador 2 anos atrás. Procure o seu vereador na Câmara. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem telefone, ou vai lá, ou aborda ele na rua, ele mora no seu bairro. Procure e dê a sua opinião. Fala, ó, eu sou a favor de tantos vereadores, ou 10, ou 17. Faz ele participar dessa votação direta, né? Sim, porque aí o vereador vai sentir-se acolhido pelos aqueles que ele representa e falar, olha, você me representa e eu penso isso, então vá lá e defenda o meu ponto de vista. Vocês que estão lá na mesa para votar, vocês que estão ali no plenário para votar, vocês sentem o vereador que está a favor do projeto e aquele que recua o projeto porque não quer na hora ajudar o projeto, ou ele ainda vai pesquisar para depois votar a favor? Não, como eu falei, os projetos quando ele entram em votação, o vereador já sabe de antemão que ele vai entrar, então ele já estudou o assunto. Todos que estão ali já estão com a opinião formada. Evidentemente que aí no momento da discussão pode haver uma mudança de opinião. E aqui eu até deixo claro que depois da minha fala, depois que foi discutido ali e vendo a manifestação do público presente, alguns vereadores já deixaram claro que, olha, realmente eu vou votar a favor do que a população está pedindo. Então não só aqueles 7 que assinaram o projeto de lei, mas outros vereadores já deixaram claro ali que não, quando vier para votação eu vou ser favorável também. Então é um bom sinal, ou seja, onde a discussão saudável, democrática, dentro do que prevê as regras do jogo, né, deixaram claro, olha, realmente estou convencido de que... E foi o que eu falei, a gente acabou de ouvir aí, os vereadores que votaram a favor dos 17, 5 anos atrás, não tem que ter vergonha disso não. Tentaram, talvez na época, tentando acertar, reconheçamos, erramos, não foi uma decisão boa, vamos recuar, vamos voltar, corrigir o erro e depois discutir. Tem outros vereadores que defendem um número intermediário de 13, porque consideram que esse número é uma representatividade melhor. E aí eu volto a dizer, nós não estamos aqui agora discutindo o que é melhor, nós estamos tentando corrigir um erro. Sim. E eu dei um exemplo na minha fala aí, o presidente da Petrobras, na cabeça dele ele estava fazendo o melhor para a empresa. Né? Até realmente os números mostram que financeiramente a empresa melhorou muito. Realmente. Mas ele acabou de pedir demissão, porque ele esqueceu de pensar no resultado da decisão dele, que foi o valor do combustível explodindo na bomba dos postos. Foi essencial para acontecer tudo isso que parou, literalmente parou o país. Então a gente não pode se ater apenas aos dados técnicos. Ah, mas o meu número é o melhor. Tecnicamente eu provo aqui da matemática que ele é o melhor. Tá, mas e o povo? É isso que ele está querendo agora? Se não é, não adianta ser o melhor. Vamos dar primeiro ao que o povo pediu, que foi tirado deles. Sim. Depois disso, mais para frente, daqui uma legislatura ou duas, se discute novamente esse número. Mas a minha opinião é que agora tem que voltar para 10. Ô Melo, no segundo bloco, no comecinho do segundo bloco, a gente falou aí de votação e eu observei aqui no programa, o que a gente observa lá na sessão do plenário lá é que tem gente que vai para lá e depois fica sem saber o que aconteceu, porque foi tão rápido a votação. Mas tem uma outra também que eu quero pegar, inclusive nesse vídeo seu que a gente assistiu aparece, porque na hora que tem vereador que vai lá na tribuna falar, já não tem quase mais ninguém ali dos vereadores. Boa pergunta. Não é uma falta de respeito com a sua palavra, já que a gente estava ali decidindo alguma coisa para a população, eu sair na hora que você vai falar? É uma boa pergunta. A sessão da Câmara ela é dividida em 2 partes principais. O que a gente chama de ordem do dia, que é exatamente o momento em que os vereadores são obrigados a estar presentes regimentalmente falando, que é onde são votados os projetos. O vereador está lá para votar. E a segunda parte, que é a última, é o chamado de grande expediente. No grande expediente, o vereador ele não é obrigado a ficar, porque ali ele não vai ter nem ter direito ao uso da palavra, a não ser que ele tenha se inscrito antes.
Antes de começar a sessão, o vereador que tem interesse em participar do grande expediente, ele vai lá e se inscreve, porque ele vai querer fazer uso da tribuna. O momento de uso da tribuna é uma das funções do vereador. O vereador é um parlamentar. Parlamentar vem do latim parlar, Sim. que significa falar. Falar é uma das funções do vereador, né? Fiscalizar o executivo, votar leis, propor leis e falar. O poder da fala, do parlar, é uma das funções institucionais do vereador. Então, quando ele vai fazer uso da palavra na tribuna, ele está ali expondo as suas ideias, seus pontos de vista, defendendo algum tema, não necessariamente os outros vereadores têm que estar juntos, porque entendi. eles sequer vão ter a oportunidade de fazer uso da palavra. Entendeu? Mas mesmo para ele não fazer o uso da palavra, não seria de respeito ele ficar ali Sim, aí é uma questão de... Aí vai de cada um. observando? Não, ele vai falar ali, tudo bem, depois eu não posso até nem dar importância, mas ele tá ali falando, eu vou ficar aqui. Porque você não sai da igreja antes do padre acabar a missa, sai ou não? Não. Então, não tem, entendeu? Nem o pastor acabar o culto, então, vamos entrar em religião aqui, mas a questão do respeito. Aí vai de cada um realmente. Né? Normalmente, como que acontece lá? Os vereadores que se inscrevem ficam até o final. Sim. Ou seja, se 3 vereadores se inscreveram para fazer uso da tribuna, os 3 ficam até o último falar. Né? Por questão de respeito aos que ficaram para falar. Os que não se inscreveram já vão embora no final da ordem do dia, porque a parte deles era de votação, né? Eles já se retiraram. Mas aí vai a decisão de cada um. Como eu falei, é um momento da fala, é um momento onde o vereador ele presta contas à população do seu ponto de vista, aquilo que ele está defendendo. Então isso aí fica registrado, fica gravado, qualquer pessoa tem acesso, vai no site da Câmara, acessa lá, tem os vídeos. E hoje, com o acesso fácil, nós temos as redes sociais, cada vereador pega o seu vídeo, edita e começa usa das redes sociais de maneira positiva, para divulgar o seu trabalho e ouvir daqueles que acompanham, né, que te acompanham, se concordam ou discordam daquele ponto de vista. Então a utilidade maior é essa, é uma prestação de contas que fica registrada de maneira oficial, né, nos anais da Câmara, nos meios oficiais de comunicação. Perfeito, esclarecido para você que está assistindo comigo este programa Bastidores e está doido para eu perguntar, eu vou perguntar agora para ele. Tenente, qual que é a visão do senhor como vereador, como político, como futuro candidato? A gente ainda não sabe ainda se o senhor se lançou mesmo ou não. Com a política nacional, a política estadual, o que te deixa chateado, o que te deixa confortável com a situação do país? A primeira pergunta é mais fácil, o que te deixa chateado, muita coisa. O que te deixa preocupado, mais coisa ainda. O que te deixa confortável, pouca coisa. O que me deixa preocupado, Sim. a ausência de pessoas no dia da eleição. Né? O afastamento do eleitor no dia da eleição. Isso é o que mais me deixa preocupado. Como você já falou de números aqui, exatamente. Não é uma situação preocupante. Nós não temos candidatos bons. Tem candidato bom. Pouco, mas tem. Então cabe a nós, cada um de nós, analisar, avaliar e ir lá. Isso é o que mais me deixa preocupado. Porque as pessoas que estão a fim de fazer o melhor, não forem votar, não se der o trabalho de escolher, de analisar um nome pelo menos, ir lá e votar, os que não estão preocupados vão. E aí eles vão ser maioria e eles vão eleger alguém que não é a melhor opção. Essa é a minha primeira preocupação. Perfeito. O que me deixa confortável é a certeza de que o processo acontece, embora haja muitas dúvidas aí sobre a questão das urnas eletrônicas, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, né, deixo isso claro. Eu prefiro confiar, prefiro acreditar que as urnas eletrônicas elas são confiáveis, nós temos que acreditar nisso, senão está tudo perdido. O voto impresso seria muito bom. Se o voto impresso realmente viesse a valer, seria muito bom, seria uma segurança a mais no processo eleitoral, isso aí ajudaria muito. Os países mais desenvolvidos votam impresso, né? Sim, eles nem utilizam a urna eletrônica. Eu estou falando, no nosso caso, usar a urna eletrônica, mas imprimir o voto ao final e ter a garantia do voto físico ali para comprovar no caso de auditoria, isso aí daria uma tranquilidade maior ao processo, isso é fato. Mas o cenário nacional e estadual, vamos lá. Começar pelo cenário federal. Nós ainda não temos os candidatos definidos, como você mesmo falou. Nós temos muitos pré-candidatos aí falando muita coisa. Não se sabe nem se eles vão se coligar ou se vai cada um lançar seu nome ainda. Mas há nomes realmente propostos. Há bons nomes. Se a gente for avaliar... É porque normalmente a gente só pega o 1, 2 que estão ali mais falados. Se a gente começar a abrir os olhos, abrir ali a visão e olhar as outras opções, tem
Acaba tendo uma opção que é boa, que vai... Boa em que sentido? Que está alinhada com o meu pensamento, mais próxima daquilo que eu acho que é o melhor para o meu país. Então a gente tem que esperar os cenários fechar. Nem o meu partido definiu ainda, né, que é o Solidariedade, nem o meu partido definiu ainda qual a posição que ele vai tomar em relação à eleição federal. Pelo menos que estão fechando ainda os candidatos, definindo e as coligações. Já é em agosto, né? Em agosto que tem que registrar a candidatura? Dia 15 de julho é o período para as convenções e ali já estão definidos os nomes. Aí é o tempo que os candidatos têm que preparar a documentação, que tem uma série de documentação que tem que preparar, registrar no cartório eleitoral, abrir conta, tem uma série de procedimentos. E aí dia 15 de agosto oficialmente começa a campanha eleitoral, que é um mês e meio, é bem curta, é um mês e meio. Só não cortando o que o senhor vai completar agora, concluir, mas é só uma pergunta que me chegou também por WhatsApp, quando o pessoal ficou sabendo que eu ia fazer essa entrevista, uma vez que o senhor é militar, né, e tudo o que se fala hoje em dia é intervenção militar, o povo pede, vai pra rua, grita, põe bandeira, até no próprio Exército que Itajubá teve uma manifestação pequena, mas teve na porta do Exército querendo falar com o coronel e tudo. Intervenção militar que eles pedem, aquela pro militar ir lá, assumir, ficar com o Brasil, para eles tomar conta. Que jeito que seria essa intervenção militar? E para concluir, o senhor já pode falar do país nacional. Assim, tá. Como é que está a situação? Intervenção militar, eu pergunto, para quê? Os militares vão lá, retiram todos os políticos que estão lá, eleitos por nós. Nenhum nasceu lá, todos fomos nós que elegemos. Retira todo mundo e anuncia novas eleições. E nós vamos votar em quem? Nos mesmos? Ou nós vamos continuar não indo votar? Não pode votar nos militares que assumiram lá? Se eles se lançarem candidatos. Para tá. isso, eles não precisam ir fazer intervenção. É só um esclarecimento, porque né? o pessoal fala assim, não, ele é tenente, é ótimo, pra ele. É ótimo esse questionamento. Eu acho que quando a gente está pedindo intervenção militar, a gente está querendo que os militares resolvam um problema que é para a gente resolver. Esse é o meu ponto de vista. Quem tem que resolver esse problema somos nós, cidadão, cada um de nós. Nós temos que decidir, aprender a escolher certo os nossos representantes. Eu mandei uma mensagem, eu fui militar, tenho colegas que estão na ativa do Exército até hoje, muitos trabalham em Brasília, alguns trabalham diretamente ligados lá ao governo federal, ao executivo, ao gabinete do presidente, e eu mandei uma mensagem para ele em tom de brincadeira. E aí, vocês vão tomar o poder ou não vão? Me avisa para eu poder já me preparar aqui. E aí ele falou, não, nada a ver, nós estamos aqui trabalhando e tudo. E aí ele falou uma coisa que me fez pensar. Ele falou assim, o Exército já aprendeu. Hoje tem muita gente pedindo intervenção militar. Vamos supor, 80% das pessoas estão pedindo intervenção militar. Não chega tanto não, é bem menos que isso. Vamos supor, foi o termo que ele usou. Vamos supor que hoje 80% da população esteja pedindo intervenção militar. 20% não quer. Aí o Exército vai lá, os Forças Armadas vai lá e toma o poder. Tira o Temer, tira todo mundo, fecha o Congresso. Os 20% são contra, vão fazer o quê? Vão para a rua reclamar. Vão pra rua quebrar tudo, vão pra rua tocar fogo em ônibus, vão pra rua fazer o escarcel. Aí começa a apanhar, o Exército é ruim. Isso, o que o Exército vai fazer? O que ele sabe. Vai bater, vai parar a manifestação, porque ele vai querer a ordem. O que a imprensa vai fazer? Vai filmar o Exército batendo nos que estão reclamando. Daqui 2 meses, os 80% que queriam a intervenção militar vão estar reclamando porque o Exército está fazendo isso. E esqueceram o que eles mesmos pediram. Gente, isso aconteceu em 64. Então não vamos repetir o mesmo erro. Por que a gente está pedindo intervenção militar? Para que os militares vá lá e resolvam o problema que é nosso? Que é para a gente resolver? Daqui 4 meses tem eleição. Já é hora de resolver, já então, agora, né? Já a hora de resolver agora. Nós não podemos ter 22 mil pessoas de Itajubá sem ir votar. É assim que se resolve. Perfeito. Quer votar no militar? Pede para o coronel do batalhão. O senhor vai ser candidato, não quero votar no senhor. É assim. Ou não. Eu sempre brinco. Gente, você deve conhecer alguém, ou na sua família, ou na sua rua, ou no seu bairro, ou no seu local de trabalho, que é uma pessoa correta, que você acha que faria um bom trabalho, se for estivesse na política. Reúna seus amigos, reúna seus colegas de trabalho, chegue nessa pessoa e fala, você vai ser candidato, e nós vamos votar em você. Porque o seu perfil nos atende. É assim que a gente vai mudar a política. Esse é o Tenente Melo que vocês perguntaram aqui sobre intervenção militar, ele respondeu, viu? Tenente, o Brasil em geral, só para nós fechar, como eu falei do cenário federal, das opções que nós temos aí, acredito que temos opções positivas sim, dá para escolher um nome que possa realmente recompor esse país, recolocá-lo no trilho, mas o que mais me preocupa, sinceramente, é o cenário estadual. Minas Gerais está num cenário muito complicado,
o atual governo do estado, todo mundo sabe que eu sou oposição total ao jeito de fazer política, isso aí não é novidade para ninguém, mas eu tenho claramente os meus argumentos que justificam a minha posição contrária. As decisões que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de Minas Gerais são cada vez mais erradas. Nós temos aí o mínimo do mínimo do mínimo, que seria pagar o salário dos servidores em dia, não está sendo cumprido. As prefeituras não estão recebendo o recurso que é obrigação do estado repassar por lei. Ou seja, a prefeitura se programa, faz o seu orçamento do ano, contando com os recursos do imposto que o povo paga e que o estado recolhe, deveria repassar automaticamente para as prefeituras, e o estado não está cumprindo com isso. Não adianta ficar dizendo, mas é porque o ex-governador deixou a situação complicada, agora a gente não consegue dar conta. É mentira isso. Tanto é mentira que os gastos com publicidade, por exemplo, do governo do estado foi de 80 milhões no ano passado. Já injetou tudo isso já de... Esse ano, 80 milhões, esse ano já foi 17 milhões, só com propaganda. O número de cargos comissionados, o que se gasta com cargos comissionados no governo do estado em Minas hoje, nunca se gastou tanto. Ou seja, dinheiro tem, só que está sendo usado da maneira errada. A nossa saúde, só de Itajubá, tem 20 milhões de reais que o governo do estado está devendo para a nossa cidade. E então, aí o povo vai lá, não tem o serviço, a prefeitura que é culpada. A prefeitura que leva a culpa. Mal sabem as pessoas, né, muitas vezes por falta de informação, que quando ela vai lá no centro de saúde esperar um exame, uma consulta especializada, esses recursos vêm do estado e a prefeitura compra a consulta, paga o médico ou paga o exame para poder o cidadão fazer o exame ou a consulta. Quando o dinheiro não vem, o que acontece? Não tem o médico, não tem o exame. Então, a situação do estado em Minas me preocupa de maneira realmente muito mais séria, porque está diretamente ligado a nós. Nós estamos vendo de perto a realidade da situação, o quanto isso está complicado, e isso precisa mudar radicalmente já no ano que vem. Então nós temos aí 4 meses para tomarmos uma decisão, vermos uma opção, escolher uma opção que realmente seja melhor do que a que está aí. Isso aí para mim não há nenhuma dúvida. O governo federal também, hoje para mim, o governo federal não representa a população. Ele não consegue entender o que a população quer. Nós vimos isso claramente aí nessa manifestação dos caminhoneiros. O presidente, o governo federal, tomando decisões equivocadas, tomava decisão, recuava, os caminhoneiros não atendiam. Ele não conseguia nem sequer falar com os representantes corretos da manifestação. Isso aí mostra uma falta de conexão muito grande do governo federal com as ruas. Mas eu repito, não é falta de interesse, não, porque falta de interesse é outra coisa, né? É falta de sintonia mesmo. Né? Eu acho que está totalmente desconectado, totalmente desligado, né, do que realmente está acontecendo, do que realmente a população está querendo. Que é o grande erro, Adilson, que a gente comete, que as pessoas cometem ao assumir um cargo. Você esquece do porquê você está lá. Repito, eu hoje estou como vereador, eu não estou lá para defender os pontos de vista do Melo. Não estou. Eu posso até ser contrário a alguma coisa, mas se aqueles que me elegeram são favoráveis, é meu dever defender o ponto de vista deles. Perfeito. Então, qualquer político que está hoje num cargo, ele tem a obrigação de defender o ponto de vista das pessoas que ele representa. Isso a gente não pode esquecer jamais. Então, a hora está chegando aí, né, outubro, a gente está aí, acho que como parlamentar, como político, eu tenho essa obrigação. Chega muito rápido, né? Outubro é muito rápido. Orientar, alertar as pessoas para que a gente não perca essa oportunidade e a gente não tem o direito de nos negar a participar desse processo. Tenente Melo, quero agradecer muito esses bastidores aqui com você. Os web espectador agora já vai fazer lá em casa, porque a gente infelizmente tem que terminar o programa. Seja. As informações que você traz aqui para nós na Web TV Itajubá é sempre muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter participado aqui comigo deste programa. Deixe suas considerações finais aí para o pessoal participar lá da votação do projeto, né? Chama lá para o pessoal reduzir os vereadores e para depois participar da eleição em si, né? Com o prazer. Eu que agradeço o convite, Adilson, a todos da TV Itajubá. É um canal sério que a gente tem que usar sempre esses meios de comunicação que a gente confia, que a população ao assistir, ela sabe quem gravou, quem editou, quem é o responsável, então ela sabe que a informação ela tem responsabilidade ao ser passada. É diferente de corrente de WhatsApp. Você nunca sabe, né, de onde veio, se a informação procede ou não. Fica aí a dica para a gente ter muito cuidado com isso. Então, ter a oportunidade de apresentar o nosso trabalho, de apresentar nossas propostas
através de um meio de comunicação como a TV Itajubá, é muito importante para nós. Convido aqui a população a não nos deixar só nesse momento. Quando eu digo nos deixar só, é deixar as pessoas que estão realmente afim de fazer o trabalho bem feito, de fazer a política do jeito certo, sozinhos no seu mandato. Nós precisamos das pessoas juntos conosco para nos dar força. Tanto agora, como vereador, apresentando e defendendo projetos que são de interesse da população, o que está agora em discussão, a redução do número de vereadores, por favor, estejam junto de nós nesse momento para que a decisão seja realmente aquela que a população quer. E também, aí já num futuro um pouquinho maior, daqui 4 meses, não deixe de lado o seu dever, a sua obrigação de escolher e escolher bem, consciente, o seu representante. Tem representante para a Assembleia Legislativa, que é o deputado estadual, tem representante para o Congresso Nacional, que é o deputado federal, vai escolher 2 senadores, governador e presidente da República. Então são decisões importantes que, se você acha que o seu voto não faz diferença, eu lhe digo, na última eleição, 22 mil pessoas de Itajubá não votaram num vereador. E isso faz hoje muita diferença. Se essas 22 mil pessoas tivessem ido, talvez fosse muito mais fácil, por exemplo, corrigir esse erro dos 10 vereadores. Nós estamos há 5 anos tentando corrigir. Esse foi mais um programa Bastidores aqui na Web TV Itajubá. Eu agradeço a sua audiência. Fica aqui com a gente, essa TV que pega no seu celular.